Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês. É um imenso prazer estar aqui para mais aulas de teoria dos conjuntos, nossa aula número 2. Beleza, pessoal? Se você gostar da aula, clique em curtir, faça comentários, sugestões, dúvidas e vamos aprender. Vamos lá, vamos aprender teoria dos conjuntos? Vem comigo, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é o conjunto vazio e o conjunto universo. Diz o seguinte, vamos ler. Quando queremos um conjunto mais geral para resolver determinados problemas matemáticos, tá certo? Utilizamos o conjunto universo, tá certo? Então, por exemplo, para determinar a solução de uma equação do primeiro grau, da forma 2 vezes o x é igual a 3. Utilizamos o universo dos conjuntos dos números racionais, pois no conjunto dos números inteiros, essa equação não tem solução. Então, observe o seguinte, pessoal. Vou fazer aqui essa pequena equação aqui, 2 vezes x é igual a 3, tá certo? O 2, ele está multiplicando, ele passa dividindo, e a gente vai ficar que x é igual a uma fração, tá certo? 3 sobre 2, que dá 1 meio, tá certo? E 1,5, né? E essa solução x aqui, ela é um número racional, tá? É uma fração. Então, o conjunto universo para a solução dessa equação é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números inteiros, lembra que eu represento os inteiros por um z cortado assim? Não tem solução, porque é um número racional. E o 3 meios, ele não está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, é mais ou menos para isso que a gente usa o conjunto universo, beleza? Agora, a noção de conjunto vazio. Um conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento, tá certo? Então, como que a gente pode representar o conjunto vazio? Temos duas notações. Essa notação aqui, chaves, um espaço, outra chaves, abre chaves, um espaço, fecha chaves, e uma bolinha com um traço, tá certo? Um exemplo, sendo A o conjunto das soluções da equação 2 vezes x igual a 3 no conjunto dos números inteiros, lembra que eu falei? Acabei de falar aqui que a solução dessa equação é o 3 meios e não está no conjunto dos números inteiros. Então, o A, ele é um conjunto das soluções da equação, que não tem nenhuma solução no conjunto dos números inteiros, então é vazio. Ó, é vazio. Uma observação importante que cai no vestibular é sobre esse conjunto aqui. O conjunto abre chaves, o simbologia do conjunto vazio, fecha chaves, ele possui um elemento, a saber, o vazio, tá certo? Não é assim que a gente denota o conjunto vazio. O conjunto vazio ou é essa notação ou é essa. Não tem outra, tá certo? Pode até ter, mas eu não conheço. Agora vamos ver relação de inclusão e subconjuntos, tá certo? Vamos ver os conceitos. Vamos ver uma definição, vamos ver o que diz. Dizemos que um conjunto A está contido em um conjunto B e escrevemos que A está contido em B, essa notação aqui, quando cada elemento de A também pertence ao conjunto B. Nesse caso, dizemos que A é um subconjunto de B ou que B contém A. E para escrever que B contém A, a gente escreve como um Czinho, só que ao contrário, tá certo? Olhando de cá para cá, é como se A tivesse contido em B, é a mesma coisa, tá certo?
Um exemplo, dados os conjuntos A igual a 1, o conjunto cujos elementos são 1, 3 e 5, e B, o conjunto cujos elementos são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vemos que todo elemento de A também pertence a B, tá certo? Lá na definição, A está contido em B quando cada elemento de A, ou seja, todo elemento de A, também pertence a B. Aqui, o que percebemos é o seguinte, que o 1, ele está em A e também está em B, tá? O 3, ele também está em A e também está em B. E o 5 também está em A e também está em B. Então, observa que todos os elementos de A, que eu denotei com esses tracinhos vermelhos, também estão em B, ó. O 1, o 3 e o 5. Logo, o conjunto 1, 3, 5 está contido no 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o A está contido em B. Essa é a noção. Todo elemento deste conjunto também pertence a este daqui, tá certo? Negação da relação de inclusão. Vamos ver o que diz. A negação da inclusão é representada por A não está contido em B. É o contido só que com tracinho, beleza? Isso significa que existe um elemento em A que não está em B, ou seja, que não pertence a B, tá joia? Então, um exemplo, dados os conjuntos A, denotado pelos elementos 0, 2 e 4, e B, denotado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, temos que 0, 2, 4 não está contido em 1, 2, 3, 4 e 5, e, portanto, o A não está contido em B. Por que isso acontece, pessoal? Observa que, para um conjunto não estar contido em outro, o que tem que acontecer? Tem que existir um elemento no conjunto A que não está no conjunto B. Existe um elemento de A que não está em B. Então, observa, ó, aqui o 0, 2 e o 4, olha o 2. O 2 está aqui, perfeito. O 4 também está, tá certo? Agora, e esse elemento aqui, o 0? Olha só, o 0 não está no conjunto B. Ele não está aqui, tá certo? Então, o 0, ele está em A, mas ele não está em B. Só por esse elemento não estar, ele existe o 0, e ele, de tal forma que ele está em A e não está em B, então eu concluo que o A não está contido em B. Tá ok? Nesse caso, dizemos que o conjunto A não é subconjunto de B e falamos também que B não contém A. E escrevemos que B não contém o A, tá certo? Agora vamos ver o número de subconjuntos de um conjunto. Assunto aí importante para o vestibular, ok? Para o seu aprendizado, para o vestibular, para as coisas que você vai fazer na vida, tá joia? Da relação de inclusão entre conjuntos, podemos determinar os subconjuntos de um conjunto e também o número de subconjuntos deste. O número de subconjuntos de um conjunto. Para isso, primeiramente, vamos ver a noção de conjunto das partes de um conjunto. Definição. Dado um conjunto A, chamamos o conjunto das partes do conjunto A e escrevemos P de A, tá certo? Essa é a notação do conjunto das partes de um conjunto A, o conjunto de todos os subconjuntos de A, tá certo? Vamos ver o exemplo, ó. Sendo A o conjunto cujos elementos são 1 e 2, nós temos os seguintes subconjuntos. Para formar os subconjuntos, o que a gente faz? A primeira coisa é a gente perceber os elementos que estão lá dentro. A gente vai ter subconjuntos que têm cada elemento, ou seja, um subconjunto com 1 e um subconjunto com 2. A gente também vai ter um subconjunto total, que é o 1
e o 2. E a gente vai ter o vazio também. Então, os subconjuntos são o 1 sozinho, o 2 sozinho, 1, 2, que é o próprio A, e o vazio também, tá certo? Logo, o conjunto das partes de um conjunto A é o 1 sozinho, o 2 sozinho, lembra que tem que ter sempre sozinho. Faz os sozinhos, faz as combinações, assim se for um conjunto que tem mais de elementos, a gente vai ver um exemplo, faz o conjunto todo e faz o vazio, tá certo? Então, note que o conjunto das partes de A tem 1, 2, 3, 4 elementos, tá certo? Daí temos resultados matemáticos importantes, observe. Olha a propriedade I, que diz o seguinte: vazio está contido em A para todo conjunto A. Tá certo? Então, é um resultado matemático que fala que se um elemento está em vazio, então ele está em qualquer conjunto A. Tá certo? A gente consegue demonstrar essa propriedade do vazio estar contido em A. É uma propriedade assim, com uma demonstração um pouco, talvez um pouco fora do escopo, mas só que as demonstrações eu vou colocar aqui juntamente com as aulas, tá? Vou ir colocando as propriedades devagarinho. E a outra demonstração é que o próprio conjunto está contido nele mesmo, para todo o conjunto A. Vale para todo mundo, tá certo? Então, o que a gente conclui é que o conjunto das partes ele tem o próprio conjunto A e ele tem também o vazio, tá certo? Lembre-se que o conjunto das partes é relação de inclusão, ó. Tá joia? Outro resultado que podemos utilizar para determinar o número de subconjuntos de um conjunto A, nós temos assim o teorema, tá? Então é o teorema. Seja A um conjunto qualquer com um número finito de elementos, tá certo? Sendo x o número de elementos do conjunto A, então o número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 2 elevado ao expoente x, tá certo? Bom, vamos traduzir o que está acontecendo aqui. Então, se A é um conjunto qualquer com um número finito de elementos, e x é o número de elementos do conjunto A, esse x a gente pode denotar ele assim, como o número de elementos do conjunto A, que a gente chama de n de A, tá certo? Esse é o número de elementos do conjunto A. N de P de A é o número de elementos do conjunto das partes de A, ou seja, o número de elementos, os números de subconjuntos de A, tá certo? E ele está falando que é exatamente 2 elevado ao número de elementos que A possui. É só ir contando os elementos de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Você vai contando os elementos e coloca no lugar do x aqui. A gente vai fazer exercício sobre, beleza? Esse teorema nos fala que o número de subconjuntos de um conjunto A é 2 elevado ao número de elementos de A, tá certo? Como eu falei. No nosso exemplo, temos A igual ao conjunto com esses elementos, 1 e 2, tá? Logo, o número de elementos é 1, 2, tá certo? X igual a 2. Esse x também a gente pode denotar como número de elementos de A, tá certo? Assim, o número de subconjuntos, ou seja, o número de elementos do conjunto das partes de A, tá certo? É 2 elevado a x, que é 2 elevado ao quadrado, que é exatamente igual a 4, porque 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4, tá certo? Deixa eu apagar aqui, ó. E agora, ele está falando aqui o que é verdade, ó. Pois o conjunto das partes de A,
ou seja, o conjunto das partes desse conjunto aqui, ele é os elementos 1 sozinho, 2 sozinho, o próprio A, lembre-se que esse denota o A, e o vazio. E ele tem 4 elementos, ou seja, o teorema está correto. Ó. 1, 2, 3, 4 elementos. Correto? Uma coisa que é importante falar é que, uma coisa assim que a gente tem que falar é que, como é que fala? Esse conjunto aqui, o 1 sozinho, ele está no conjunto das partes de A. A gente denota, colocar de uma cor diferente. O 1 pertence ao conjunto das partes de A. Aí você me fala assim, puxa, mas não é relação de elemento com conjunto? Puxa vida, é um conjunto isso aqui. É um conjunto, mas só que ele está dentro do conjunto das partes. Então, ele pertence, ó. O 2 também pertence, o 2 sozinho, tá? O A pertence à parte de A. E o vazio também pertence ao conjunto das partes de A, tá certo? Vamos ver alguns exercícios resolvidos na nossa segunda parte da aula e vamos ver o que diz os nossos queridos exercícios. Utilize os símbolos contido ou não está contido, relacionando os conjuntos A. O conjunto que é dado por uma propriedade, ó. É um número, esses são os elementos x, tal que x é a letra do alfabeto latino, tá certo? B, o conjunto denotado pelos elementos A, E, I, O, U. E C, o conjunto dos números x, tal que x é consoante do alfabeto latino, tá certo? Letra A, relacionar os conjuntos A com o conjunto B, tá certo? Então, observe o seguinte, a primeira coisa que nós devemos fazer é escrever esse conjunto A aqui, descrevendo os seus elementos, tá? Então, a gente tem que colocar um A e um B aqui. E a gente tem que usar está contido ou não está contido. Então, vamos lá. O conjunto A são as letras do alfabeto latino, tá certo? São os X, tal que X é a letra do alfabeto latino. Então, é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, tá certo? A pergunta é A e B. Então, o A ele está contido ou não está contido em B? Tá certo? Se não está contido, eu vou fazer o tracinho, tá? Então, nós temos que ver se todo elemento de A também está em B. Mas B é o conjunto cujos elementos são A, E, I, O, U, tá certo? Todo elemento de A está em B? Não. Por quê? Porque eu posso falar que existe esse B aqui, ó. Esse B, existe um B em A, então eu posso escrever. Existe um B no conjunto A, de tal maneira que o B, ele não está em B, tá certo? O B não está aqui dentro. Só por isso, eu já posso dizer que o A não está contido em B, tá certo? Tem outros exemplos também. O D, o C, toda consoante, né? Que o B é formado só por vogais. Item B, relacionar o conjunto A com o conjunto C. Tá? Então, vou escrever aqui A e C. O que vai acontecer? Então, observa. O A é o conjunto das letras do alfabeto. O C são as consoantes. Ó. B, C, D, F, G, H, J e assim por diante, tá? X, Y e Z.
tá certo? Então, observe o seguinte, que todo elemento de A está em C. Observe que A é o alfabeto inteiro. O alfabeto inteiro está. Todo elemento de A é também elemento de C? Tá certo? Todo elemento de A é elemento de C? Não. Por quê? Porque basta eu pegar o A, ou seja, existe o A em A, tal que o A não está em C. Opa! O A não está no conjunto C, tá certo? Então, isso significa só por esse elemento que o A também não está contido em C. Relação do conjunto B com o conjunto A. Então, vou escrever aqui B e A. Está contido ou não? Então, observe. O B é o A, E, I ou U, tá certo? E o A tem o A, B, C, D, E, F até X, Y, Z, tá certo? Todo elemento de A, todo elemento de B está em A, é verdade, não é verdade? Observa, ó, o A está aqui, o E está aqui, o I está aqui, o O e o U. Todo elemento de B é elemento de A, tá certo? Então, B realmente está contido em A, tá joia? C e A. Agora, vamos escrever aqui C e A. O que vai acontecer nesse caso? O C é o conjunto das consoantes, tá? Todo elemento de C também está em A? Verdade, não é? Porque A é o alfabeto todo. Ou seja, as consoantes estão contidas no alfabeto todo. E as vogais, como no item C, também estão contidas no alfabeto todo. Então, o C está contido em A e nós terminamos o primeiro exercício. Exercício 2. Determine o conjunto das partes do conjunto cujos elementos é o conjunto A, cujos elementos é 1, 2 e 3, tá? Então, vamos à solução. Observemos o seguinte, que o conjunto das partes de um conjunto vai ser o conjunto dos subconjuntos de A, tá? Então, vamos começar com os elementos sozinho, ó. 1, o 2 e o 3, sozinho, tá? Agora vamos armar uma estratégia, vamos fazer os de 2 em 2, ó. Vamos pegar o 1 e o 2, depois o 1 e o 3, depois finalmente o 2 e o 3. Então, 1 e o 2. Deixa eu colocar ponto e vírgula para não confundir ninguém. 1 e o 3. E o 2 com o 3 também, tá certo? A ideia é contar o número de elementos desse conjunto das partes, né? Até agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembre-se que aqui o número de elementos do conjunto das partes, a gente viu o teorema, vale 2 elevado a 1, 2, 3. 2 elevado ao cubo, que é 8, tá certo? Tem que ter 8 elementos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora falta o conjunto A todo e falta o conjunto vazio. Lembremos dele, tá? O próprio A está contido em A e o vazio também está contido em A. Tá joia? Então, esse é o conjunto das partes desse conjunto A. Tá joia? Exercício 3. Determinar o número de subconjuntos do conjunto A. E aqui nós temos o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá certo? Então, vamos à solução. Como determinamos o número de subconjuntos de um conjunto? Vamos pensar que o número de elementos do conjunto das partes, ou seja, o número de elementos, o número de subconjuntos de um conjunto é dado por 2 elevado a x. Então, para x valendo
Quantos elementos eu tenho em A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uma contagem, né? Então tem 10. Então, x igual a 10. É um conjunto de contagem esse aqui, né? Para contar até 10. Para x igual a 10, temos... Colocar de caneta diferente, tá? O número de subconjuntos, que a gente denota o número do conjunto das partes, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, tá certo? Então, como que a gente vai fazer essa conta? No vestibular, você tem que estar esperto, né? 2 elevado a 10, então 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512 e vezes 2, 1024. Tá certo? Então, o número de subconjuntos é 1024, tá certo? Não preciso exibir tudo isso, até porque eu ficaria até amanhã fazendo tudo isso, então não precisa, eu só queria o número de subconjuntos, tá? Em matemática é importante a gente perceber que nem sempre importa que a gente descreva os elementos, e sim só determinar o número, né? Isso cai em vestibular. E vamos ao exercício 4, que é um pouquinho interdisciplinar, que fala, na verdade interdisciplinar não, ele é um interconteúdo, né? Ele abrange 2 conteúdos diferentes. Determine o número de elementos do conjunto A que possui 32 subconjuntos. Então, vamos à solução. Observe o seguinte, que a gente vai, nesse exercício, a gente vai precisar do uso das equações exponenciais, que eu ainda não postei no canal. E também você não estuda isso no momento, que você está estudando teoria dos conjuntos. Você estuda primeiro a teoria dos conjuntos para depois as equações exponenciais. Então, vamos fazer o seguinte. Como cai em vestibular, eu vou resolver esse exercício, mas vamos tentar de forma lógica, de forma a não tentar usar as equações exponenciais, tá certo? Então, vamos lá. Determine o número de elementos de um conjunto A que possui 32 subconjuntos, tá certo? Primeiramente, vamos escrever que o número de elementos do conjunto das partes de A é 32, porque o número de subconjuntos de A é 32, correto? Fatorando 32, ou seja, usando o teorema fundamental da aritmética, todo número composto é um produto de fatores primos. Então, a gente vai dividir pelos números primos aqui. Tá certo? Dividido pelo primeiro primo par, isso cai também, que é o 2, tá? Vamos ficar com 16. Dividido por 2, vamos ficar com 8. Dividido por 2, vamos ficar com 4. Dividido por 2, vamos ficar com 2. Dividido por 2, vamos ficar com 1, tá? Então, 32 é 2 elevado a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2 elevado a quinta potência, tá? Eu estou fazendo produto, porque todo número composto é o produto de fatores primos, ó. Todos esses são fatores. Então, o 32 ele pode ser escrito como 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é 2 elevado a quinta. Tá certo? Então, mas como o número conjunto das partes de A é 2 elevado a um certo x, tem que ser igual a 32, que no caso é 2 elevado a quinta. Pela lógica, eu concluo que o x vale 5. Logo, portanto, o número de elementos do conjunto A é 5. Espero que vocês realmente tenham gostado dessa aula. Clique em curtir, faça comentários, sugestões, dúvidas e é isso aí. Grande abraço, ótimos estudos para vocês e falou, até mais, pessoal.